Ficou a aula lá no YouTube também, né? Eu acho que tiveram acesso ao link. Essa gravação eu classifico como não listado. Então você só vai acessando mediante o link, tá? Então eu vou disponibilizando o link. Eu estou conseguindo fazer isso depois da aula mesmo. Já estou mais ágil aqui para poder subir essa aula para o YouTube. Então, rapidinho já coloco lá no YouTube e aí já disponibilizo o link para vocês, tá? Então, esse é um cenário. Tá vendo a tela processo penal aí, aula ao vivo ou não? Como é que tá vendo a tela aí? Sim. Tá, né? Sim, tá ok, Rogério. Processo penal, processo Rogério, tal, aula ao vivo, né? Beleza? Sabe o que é? Tem um caminho aqui para a gente disponibilizar compartilhar a tela, né? Eu estava compartilhando de uma outra forma, por isso que eventualmente podia cair ou travar. Depois que eu passei a fazer o caminho correto, parou de ter esse problema de travamento, tá? Então acho que não vai ter problema não, porque aconteceu, né? Naquela semana acho que aconteceu uma outra travadinha aí, né? O som tá bem? Tá beleza? Bom, então tá lá. Então ficamos aí, tivemos noções de audiência de custódia, né? O que você percebeu com relação à audiência de custódia? Bom, nós temos meras citações da audiência de custódia lá no Código de Processo Penal, tá? De onde vem a tal audiência de custódia? Resolução 213 de 2015, né? Lá do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, não é isso? A audiência de custódia, ela vem como um mecanismo muito mais vinculado a quê mesmo, né? A garantia de proteção à integridade física, moral, psicológica do sujeito que foi preso, tá? Então ela decorre de quê? Ela decorreu, não é, de dois dispositivos internacionais. O primeiro deles e principal é o Pacto de San José da Costa Rica, né? Lembra lá, não é, do artigo 7º para as discussões em torno de liberdade e o item número 5, falando sobre a apresentação do preso ao juiz, né? Então esse é o cenário que você verifica. Depois eu citei para você também o artigo 9º do Pacto Internacional ou Tratado Internacional de Direitos Civis e Políticos, né? O artigo 9º, também versando sobre a mesma temática, tá certo? Então, para que serve a audiência de custódia mesmo? Para isso, né? Para garantir-se a integridade do preso, ao mesmo tempo que se abrem caminhos, né? De uma liberdade provisória, com ou sem fiança, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tá certo? Ou a prisão preventiva, certo? Então seria esse conjunto de alternativas. Isso está claro para todo mundo, né? Por isso que depois ainda nós fizemos uma revisão rápida lá do que seria a prisão preventiva, né? Oi, alguém quer perguntar? Não? Tranquilo? Podemos ir, né? Então, por isso que fizemos uma abordagem aí da prisão preventiva, tá? Então agora nós vamos tocar, hoje nós vamos falar de prisão domiciliar, né? Vamos voltar a discutir alguns pontos das medidas cautelares diversas da prisão, né? Na sequência do Código de Processo Penal, e vamos chegar até a liberdade, né? Liberdade provisória com ou sem fiança, tá certo? Então esse é o primeiro cenário que nós temos que observar nesse caso aí. Tem alguns detalhezinhos importantes, né? Porque nós tivemos inovações também trazidos aí tanto pela lei 12.403 lá em 2011, né? E aí eu já falei algumas vezes lá no presencial, aquelas primeiras aulas nossas, eu falava sobre a 12.403, que ela trouxe algumas alterações importantes, né? A gente sempre faz aquela crítica de que realmente trouxe inovações, mas ao mesmo tempo trouxe também inconsistências, né? Depois veio a 13.257, né? Que fez também algumas alterações, e agora a 13.964, que é o pacote anticrime, inclusive, né? Então nós temos esses mecanismos aí que são extremamente importantes, tá? Bom,
Agora, aqui merece alguns comentários importantes com relação a essas aplicações alternativas. E eu quero sempre lembrá-los, né, a diferença entre a fase da execução e a fase processual. Nós estamos na fase persecutória, nós estamos na fase processual, nós não estamos na fase de execução, muito embora eu vá comentar com vocês algumas situações das penas em si, né, na sua fase de execução, tá bom? Porque elas fazem parte de um pacote de transformações extremamente importantes aí nesse cenário de inovações a partir de 1984, né? Lembra que a partir de 84 tivemos algumas reformas importantes, tá? Bom, então vamos lá naquela lei 12.403, né? A 12.403 aqui só ficou com inconveniente quando entra por esse caminho aqui de colocar o slide para compartilhar com vocês. Não tem aquela canetinha que eu gosto de usar para poder grifar, né? Pelo menos eu não consegui achar. Então, por enquanto, vai sem o grifo mesmo. Mas a lei 12.403, você não precisa procurar essa lei, né? Ela já aparece. Lembra que existem algumas leis que você vai procurar e vai estar lá disposta na sequência do seu vade-mecum, né? E outras não. Por que não? Porque elas trouxeram as mudanças pontuais lá nos artigos do Código Penal, por exemplo, né? Do Código de Processo Penal. Então, assim, aí você não precisa de procurar essa lei. Essa aí é uma delas, né? Essa lei 12.403 eu não preciso procurá-la, tá? Não é uma lei, né, extravagante. Ela faz mudanças, né, em dispositivos legais, tá? Então, no caso da lei 12.403, nós temos a criação da prisão domiciliar numa fase processual, tá? Então, é importante você fazer essa primeira diferença aí, né? Nós temos o recolhimento domiciliar, nós temos a prisão domiciliar, e na fase da execução, em algumas situações, e cuidado, hein? Não confundir as duas fases, tá? Porque na fase da execução, o sujeito já está cumprindo pena, ocorreram casos de, digamos, de banalização mesmo da pena. Então, o sujeito, às vezes, tinha que cumprir lá cumpria lá um regime aberto, né? Aí, como não tem a casa de albergado, né? Porque no caso do regime aberto, ele vai cumprir numa casa de albergado. São 5.565 municípios no Brasil. Ocorre de alguns realmente não terem casa de albergado com as especificidades. Alguém quer perguntar? Não, né? Com as especificidades que a lei exige. Então, nesse caso aí, o que o juiz permite? Que o sujeito, às vezes, cumpra a prisão em casa, mas não é uma prisão preventiva, tá? Então, a prisão domiciliar, tá? A prisão domiciliar da fase processual é uma prisão preventiva, tá certo? Então tá aqui, ó, criou a prisão domiciliar na fase prevendo a hipótese de cumprimento de prisão preventiva em residência, fora do cárcere. Aqui faz muita diferença. Olha só a situação, ó. Na fase processual, há um risco desse sujeito ser condenado e ele entrar no sistema carcerário. O sujeito que está no sistema carcerário cumprindo pena, a tendência dele em condições normais é ele progredir para sair do sistema carcerário. Olha a diferença. Vamos de novo? No caso de uma prisão processual, tá? Eu não posso banalizar a prisão processual, tá? Eu não posso banalizar a prisão processual, porque essa prisão processual, ela tem motivos para muito além dessa questão, por exemplo, de ressocializar o indivíduo, entendeu? Ele tem um papel, por exemplo, vinculado à jurisdição, tem um papel jurisdicional para eu aplicar a lei, né? Então, nesse caso aí, quando ele está cumprindo a pena, você tem uma série de benefícios em que, primeiro, ele progride, né? É obrigatória a progressão, se ele é réu primário, você vai lembrar disso, né? Ele tem o benefício de progredir com o 1/6 da pena cumprida. Né? Então, tem uma série de coisas interessantes. Por exemplo, a pena
a pena dele, né? Vamos começar desse jeito mesmo. A pena que ele recebeu, se porventura, durante a fase processual, a fase persecutória, ele ficou preso preventivamente, né? Alguns dias, algumas semanas, alguns meses ou anos, aquele tempo é abatido na pena lá que vai ser executada. Não é isso? Mas eu falei para você já várias vezes que essa pena, essa prisão, melhor dizendo, aqui na fase processual, ela não é antecipação de pena. A prisão preventiva, por exemplo, não é antecipação de pena. Mas depois que ele foi condenado, vai cumprir a pena, eu pego esse tempo e abato, né? Não existe aquele mecanismo da detração. É diferente da remissão, né? A remissão é aquela de trabalho e estudo, tá? Eu tenho a detração, que é o tempo que foi cumprido de forma administrativa, processual, né? Aí, nesse caso, eu vou abater depois. Entendeu? Então, são momentos diferentes. Então, lá na execução, você beneficia o máximo. Aqui, não deveria acontecer isso. Na fase processual, não deveria. Porque se eu vou manter ele preso, porque tem motivo, né? Os motivos processuais. Entendeu? Então, não faria sentido eu simplesmente colocá-lo em prisão domiciliar, e ela é preventiva, tá? Sem ter nenhum rigor de fiscalização. Entendeu? Então, esse é um detalhe extremamente importante para nós aqui, tá? Que você tenha uma prisão domiciliar, e essa prisão domiciliar, ela não tem o mesmo condão daquela outra que caiu até nesse descrédito até, tá? Lá na execução, certo? Quando o cara está no aberto, ele tem que ir para casa de albergado, mas aí não tem casa de albergado, ele acaba indo para casa mesmo, tá? Tudo bem? Então aqui nós temos... Oi, pode falar. Surgiu uma dúvida em relação à pena. Vamos supor certo. que alguém foi condenado em prisão domiciliar. Na verdade, condenado não, fase processual, antes de vir a pena dele, certo? Só que não tem depois, condenação nesse caso. Quando vem a pena, a condenação real, ele foi realmente acusado, ele é condenado a cumprir PPL. Como que é batido? Aqui é cálculo simples. Se ele ficou 1 ano em prisão preventiva, eu vou abater 1 ano na outra pena. Entendeu? Na hora da execução. Então, mesmo que ele ficou em prisão domiciliar... mas a domiciliar, Jéssica, a domiciliar, ela é uma preventiva, tá? É um caso específico, não é qualquer pessoa que tem direito a domiciliar. São casos extremamente específicos, você vai ver agora mesmo. Entendeu? Então, é por causa da condição da pessoa. Por isso que eu estou batendo bem assim nessa primeira tecla de que há muita diferença, tá? Primeiro, eu quero que entendam isso, que há uma grande diferença, porque lá na fase da execução da pena, o sujeito foi condenado, vai cumprir uma pena de PPL em regime fechado, não é? Depois ele vai progredir para o semiaberto, depois para o aberto. E o aberto, vocês lembram do aberto, né? O aberto, ele é baseado na autodisciplina do indivíduo. E às vezes ele não tem ninguém fiscalizando ele, entendeu? Então, por quê? Porque lá ele já está indo embora, ele já está se reincorporando, pelo menos a gente espera isso, se reincorporando à sociedade. Aqui é o contrário. Aqui nós não sabemos se ele é culpado. Se nós não sabemos se ele é culpado, persiste, né, a presunção de inocência, não é isso? Se persiste a presunção de inocência, pode ser que ele seja culpado, inclusive. Então, dadas as necessidades processuais, eu posso mantê-lo preso. A prisão é a preventiva. A domiciliar é uma alternativa para determinadas pessoas, tá? Mas eu vou contabilizar ela como preventiva. Entendeu? Então, se eu estou preso domiciliarmente, na fase processual, é porque eu me enquadro nas condições, que nós vamos fazer a abordagem daqui a pouco. Entendeu? E aí, nessas condições, existem pessoas que não podem ficar presas em domicílio. Entendeu? E essa prisão domiciliar da fase processual, ela é contabilizada como preventiva.
tá? Então tá aqui, ó, cumprimento de preventivo em residência, fora do cárcere. Do ponto de vista processual, o interesse é manter ele preso lá no cárcere, mas ele reúne condições para ficar em casa, tá? Então a contabilidade é a mesma, tá? Você vai contar lá, se ele ficou um ano em domiciliar, eu vou subtrair um ano lá depois se o total foi um ano, né? Se ele ficou 2 anos, né, eu vou subtrair 2, tá? E a detração, tá? Professor, Oi. uma curiosidade. No caso, quando o indivíduo, então, ele passa, né, por uma prisão na fase processual e aí depois é abatido, né? Certo. Depois que tem a condenação. Certo. E se ele for considerado inocente, tem algum ressarcimento, assim, pelo Não. prazo que ele ficou preso? E foi o azar dele, entendeu? Entendi, entendi. É o azar dele. Porque assim, eu só vou ser ressarcido se eu fui condenado a um tempo X, condenado a 15 anos e fiquei 20, fiquei 16. Esse tempo a mais, na minha condenação, ó, eu tinha que ter saído com 15. Aí fiquei um ano a mais. Aí eu posso entrar na justiça para receber uma indenização desse um ano que eu passei a mais, desses 2 anos, 5 anos e assim por diante. Agora, na fase processual, não. Entendeu? Porque a fase processual, veja, ela não é antecipação de pena, né? E acontece muito, viu, Thaís? Né? Foi a Thaís que perguntou, não foi? Isso, foi eu que perguntei. Então, acontece, tá? Acontece casos do sujeito. Aqui naquela operação que envolveu os vereadores mesmo, né? Tivemos casos aí de pessoas que ficaram detidas, entendeu? E aí depois ele é inocente. Ele não tem envolvimento. Então, não há ressarcimento, tá? E o pior, gente, assim, a situação mais interessante, né, para não dizer grave, tá? A gente pode até falar de grave, é que muitas vezes tem uma coisa que é o efeito, o impacto tanto emocional, psicológico na cabeça desse pessoal, a imagem que esse sujeito tem dentro da sociedade, às vezes é um empresário, aquela coisa toda, como aconteceu em São Paulo. Eu não sei se comentei com vocês, o sujeito é um casal dono de escola infantil. Em São Paulo, eles foram acusados de abusar das crianças e era tudo mentira, entendeu? Mas aquilo ali, ó, fecharam a escola, perderam né, toda aquela, né, aquela reputação que eles tinham frente à sociedade, não conseguiram se reerguer, né, tiveram impactos, né, psicológicos aí do ponto de vista, né, da sua integridade emocional. Tá? Isso não recupera. Tá? Quer dizer, então tem esse problema também, que eram inocentes. Então, assim, além disso, pode acontecer de ficarem presos. Né? Essa parte não tem, né, a indenização, não. Tá? Tranquilos? Bom, então vamos lá. No caso aí, a 13 mil, isso aqui foi na 12.403, né? Aquela que eu já citei algumas vezes para vocês, com muitas, porque tem muitos dispositivos que foram trazidos por ela, tá? Na 13.257, de 2016, ela é relativamente nova aí, né? 4 anos, ampliou as alternativas modificando o inciso 4º do 318, ó. Então lá, por exemplo, olha uma situação, né? Fala da gestante, tá? Ele fala da gestante no 318, né? Então esse é um cenário interessante, tá? O inciso 4º tá aí, ó, né? Fala no 318, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Ó, poderá, inclusive, não quer dizer que ele tem que fazer essa substituição, mas há algumas condições. Eu diria, já podemos usar até uma palavrinha aqui, vocês estão percebendo, tem um bolo de mudanças, né? Audiência de custódia, as liberdades. Eu diria para você, num primeiro momento, uma questão mais, digamos, humanitária, né? A gestante. Tá? A gestante. Então, a gestante, imagina você prender a gestante. Existem diversas situações de gestantes em que ela pode ter risco na gravidez, por exemplo, né? Lá na lei fala só gestante, tá? E aí, lógico, o juiz teria lá até um poder discricionário, portanto, né, em ele observar a situação da gestante ou mesmo o advogado pedir, né? Então, vai lá, faz uma consulta com o médico, né, e avalia a condição, né, da gestação dessa mulher, se apresentar qualquer tipo, né, de
situação de anormalidade na saúde dessa gestante ou da criança, é mais do que suficiente, porque a lei fala em gestante, tá? Então, esse é um cenário importante também para nós visualizarmos, tá? Então, primeiro detalhe, a gente fala mais um pouquinho da gestante, aqui eu estou citando a lei que traz essa mudança, tá? O inciso 5 e 6 também, né, sobre mulher com filho de até 12 anos. Veja que a ideia não é proteger necessariamente a pessoa, né? Mas que essa pessoa que cometera um crime, possivelmente cometeu um crime, ela tem algumas responsabilidades familiares com relação a filhos, cuidados, né, no caso da gestação, no caso de filho, criança, né, até 12 anos, entre outras situações humanitárias, que aí eu diria para você que a situação ela entra numa linha mais humanitária, tá? Então, veja, se falar para você, pensa naquelas questõezinhas lá de múltipla escolha, né? Falando assim, ó, essas inovações não são medidas cautelares novas de restrição de liberdade. Com a prisão domiciliar, eu estou restringindo a liberdade. Sim, estou. Só que eu estou, na verdade, concedendo alguns benefícios humanitários a quem não poderia ficar encarcerado. Tá? Então, esse é um elemento importante, mas aí você vai lembrar que essa prisão domiciliar, então, ela é prisão preventiva. Então, você não fica lá, tudo bem, nós estamos presos agora em casa, mas você, eu vou lá no mercado. Quer dizer, não tem um impedimento de você ir lá no mercado agora, não tem um impedimento de você ir fazer um passeio, aí dar uma volta, né? Seja de carro, a pé, de bicicleta, levar seu cachorro para passear e tudo mais, né? Você sai, você vai à farmácia, você vai ao mercado, alguns estão trabalhando, não é? Alguns vão fazer atividades físicas aí, então, assim, a gente está preso, mas pode sair. O preso preventivo domiciliar, ele só sai se tiver autorização judicial. Olha a diferença. O preso preventivo, tá aí, ó, o último item desse slide, né? Ó, cumprimento da prisão preventiva em residência. O sujeito que está em prisão domiciliar preventiva só sai se tiver autorização judicial, tá? Então, essa diferença importante, tá? Interessante observar isso, né? Tá bom? Eliane, quer perguntar? Não? Posso fechar aqui, né, o microfone? Então, beleza. Tá lá, ó. Passou demais. Tá. Então, o juiz somente deve autorizar a transferência ou recolhimento de agente, no caso de prisão preventiva, em casos extremos, né? Tá vendo aí? A situação é essa, né? Então, não é qualquer situação que permite ter prisão domiciliar. Em regra, são casos extremos, tá? Então, quando a gente observar o disposto aqui, né, no 317 e seguintes, que começa lá no 317, a prisão domiciliar, você vai pautar-se naquele princípio. Eu coloquei aqui em caixa alta, inclusive, né? Todo mundo está lembrado do que é o princípio da taxatividade, né? Ipsis literis. Eu não posso ficar inventando, né? O juiz não vai ficar inventando situações que comportariam a transferência para o regime ou para a prisão domiciliar, tá? Então, nesse caso, muito cuidado, certo? É muito interessante observar esses detalhezinhos, porque igual o pessoal às vezes confunde, né? Lá na teoria da pena tem lá o RDD, o regime disciplinar diferenciado. Todo mundo acha que aquilo é um quarto regime. Não é um quarto regime, aquilo é um sub-regime do regime fechado. Entendeu? Então, nesse caso aqui, a prisão domiciliar é uma alternativa à prisão preventiva para quem que não pode, em condições humanitárias até, não poderia ficar preso num presídio. Tá certo? O caso que nós citamos é gestante, pessoa doente, muito idosa e assim por diante, tá? Então, o que você vai aplicar? Você vai aplicar, nesse caso, o princípio da taxatividade. Você vai aplicar o princípio da taxatividade, tá? É aquilo que está escrito ali, não é?
É claro que a gente pode fazer diversos pedidos. Você lembra o caso do Roger Abdulmaci, não, aquele outro lá, o João de Deus. É João de Deus, aquele médium, né? Então, ele que foi acusado de abusar sexualmente de, né, pessoas que iam lá no centro dele. Então, ele, doente, foi requerido aí a prisão domiciliar. Não foi concedido. Não é? Vocês lembram disso? No caso do Roger Abdulmaci, aquele médico também acusado de abusar sexualmente de pacientes, ele teve uma ocasião que eles conseguiram, por causa das condições de saúde dele, tanto pela idade, né, que ele já estava com uma idade bem avançada, e as condições de saúde do momento. Mas, assim, mesmo o caso do João de Deus, que tem, nitidamente, você vê que ele é um sujeito que não está bem da saúde, eles não conseguiram, né, no primeiro momento. Tá? Não sei se conseguiu agora, não vi notícias sobre ele agora, mas as últimas notícias, meses e meses atrás, não tinham conseguido, né? Então a prisão cautelar, e todo mundo tá enxergando que a prisão cautelar é esse conjunto aí, né? De prisão temporária, prisão preventiva, né? A prisão domiciliar, que é um tipo da preventiva, é para ser cumprida em cárcere fechado, né? Porque senão não vai ter o objetivo, tá? Porque qual que é o objetivo? Lá na casa, como é que eu vou vigiar o sujeito na casa dele? Pensa bem. Eu tô designando uma prisão preventiva porque esse sujeito, ele pode conversar com testemunhas. Como é que eu vou ficar controlando remotamente se ele está conversando com alguém? É difícil, entendeu? Se ele está adulterando, por exemplo, provas, não é? Então, se ele está combinando com testemunhas uma história, se ele está... Então, veja, tudo em nome, né, da persecução penal. Quer dizer, eu tenho que preservar as condições para garantir, né, o máximo de lisura possível na apuração dos fatos que me levam a concluir se esse sujeito é culpado ou inocente acerca de um crime havendo aqueles indícios de autoria, de materialidade, tá? Então, se eu não tenho ele... Né? Veja que nesse caso é fundamental que ele esteja, se ele reuniu as condições da preventiva, é porque ele tem que estar fechado, entendeu? Porque imagina se eu pudesse, né, se a ideia é desencarcerar lá no cumprimento de pena, progressão e tudo mais, esses benefícios vão me gerando um desencarceramento, sim. A audiência de custódia me ajuda um pouquinho a garantir um desencarceramento, tá? Mas não é tão grande assim o impacto, beleza? Então, mas aqui eu não posso simplesmente deixá-lo solto, né? Não se pode permitir recolhimento domiciliar de pessoa, por exemplo, perigosa, né? O sujeito tem um alto grau de periculosidade, cometeu crimes gravíssimos, é reincidente ou ainda é integrante de organização criminosa. Ele tem filho pequeno. Pô, mas será que... Né? Ele tem filho menor que 12 anos. Tá? Então, nesse caso, quando fala que o juiz poderá, né, fazer a conversão, vai depender de uma série de circunstâncias. Entendeu? Então, nesse caso aí, essas circunstâncias são importantes para nós nesse cenário. Tá? Então, o primeiro detalhe importante é esse. Eu quero que compreendam isso. Né? Então, o sujeito teria que ficar encarcerado, ele reúne algumas condições, o juiz vai avaliar isso. Via de regra, eu estou dizendo para você de algumas condições até humanitárias que permite transformar a prisão dele lá no presídio para uma domiciliar, mas ela continua sendo contada como preventiva, tá? A única diferença é essa questão humanitária, tá bom? E aí, se ele tem grau de periculosidade alto nesse caso aí, ó, então essa última observação que eu estou fazendo aí desse slide, né? Se ele é perigoso, né? Se ele cometeu crimes graves, né? Se é reincidente, se integra a organização criminosa, não adianta ele ter o filho. Entendeu? Então, não adianta ele ter o filho, porque não é isso que vai resolver, não é uma questão humanitária aí, porque, veja, se ele pensasse no filho, ele nem teria cometido aqueles crimes tão graves que ele cometeu. Né? Então, essa ideia importante aí que você deve considerar na hora de entender essa avaliação, tá? Tudo bem? Lá no... Vou fazer um parêntese agora, né? Para você visualizar, por exemplo, lá no regime, né? Que você teria ali o regime aberto para cumprimento de pena. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Eu vou fazer um parêntese, vou te apresentar o artigo 117
lá da LEP, que é a Lei de Execuções Penais, tá? Mas o que eu vou apresentar para você no artigo 117 da LEP é execução da pena, não é prisão cautelar, tá? Tudo bem, então? Posso mostrar aí? Ó, então nós temos aqui a Lei 7.210, essa é a LEP, a Lei das Execuções Penais, e eu estou falando dos regimes aqui, lá no artigo 117, diz o seguinte, ó, somente só se admitirá, melhor dizendo, o recolhimento do beneficiário de regime aberto, ó, o sujeito está no aberto, tá? Lembra que eu falei para você que ele tem, quando está no aberto, ó, como é que é cumprida a pena? Se eu estou lá no regime fechado, né, estabelecimento prisional de segurança máxima ou média. Regime fechado, segurança máxima ou média. Regime semiaberto, colônia penal agrícola, colônia penal industrial, colônia penal vinculada a qualquer tipo de atividade que poderia ter trabalho, né? Que a lei fala de similares, tá? Então, nesse caso aí, para o semiaberto. E no aberto, casa de albergado ou estabelecimento similar, tá? E não havendo eles, pode até, né, o juiz autorizar que esse sujeito fique em casa, tá? Porque aqui, olha, porque a lei mesmo, o que ela vai autorizar? Ó, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário do regime aberto em residência particular na casa dele ou de parentes, né? Quando se tratar de condenado maior de 70 anos. Maior de 70 anos, o sujeito é idoso, né? Sujeito condenado acometido de doença grave. Então, olha só, doença grave. Para eu saber o que é doença grave, eu teria que ter um atestado médico, né? O médico vai atestar essa gravidade aí, tá? Condenada com filho menor, né? Ou deficiente físico ou mental. E condenada gestante, quer dizer, essas pessoas podem cumprir o seu regime aberto, né? Ele é admitido, pelo menos, em residência, tá? Então, veja, mas isso é lá na execução, tá? Então, veja que aqui na fase processual, nós temos algo similar, né? Então, existe algo similar. Não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa, beleza? Então, esse é o primeiro detalhe. Agora, vamos fazer a diferença entre prisão domiciliar e recolhimento domiciliar, tá? Então, há uma diferença entre os dois. Tranquilo? Todo mundo entendeu que o artigo 117 é da LEP. A LEP não está tratando da fase processual, ela está tratando da fase de execução da pena, tá? Alguém que esteja no regime aberto, ou já foi condenado direto aberto, né? Mas provavelmente estaria cumprindo medida ligada à pena restritiva de direito, as PRDs, ou ele progrediu até chegar no aberto. Entendeu? Então, suponhamos que ele progrediu, chegar no aberto, aí ele teria essa possibilidade se ele se enquadrar nesses itens aí dos incisos do 117, tá? Mas o 117 não é do Código de Processo Penal, é lá da LEP, tá bom? Então, você tem essa diferença aí, tá? Agora, a diferença que nós temos entre a prisão domiciliar e o recolhimento domiciliar. São institutos diferentes. Observe aí que um está lá no 317 e o outro está no 319. Tá? Quando você fala o 317, aí é a prisão domiciliar, né? Propriamente dita. O 319 já são as medidas cautelares diversas da prisão, tá? Então, esse é um elemento importante aí. Recolhimento domiciliar é diferente de prisão domiciliar. Estão os dois previstos no Código de Processo Penal, tá? Os dois estão previstos no Código de Processo Penal, só que um está no 317 e o outro está no 319, né? Então, a prisão domiciliar, ó, é uma medida alternativa à prisão preventiva, né? E eu vou contabilizá-la como prisão preventiva, certo? Consiste no recolhimento do suspeito, do réu, em sua residência, tá? Agora, o que eu falei lá, até frisei aqui, ó, dela podendo ausentar-se somente se houver autorização judicial, né? Tá certo? Contudo, então, cerceando
a plena liberdade de locomoção do agente. Então, é limitação da liberdade. Tá? Prisão domiciliar é uma limitação da liberdade. Tá? Agora, olha a diferença. Isso está lá no 317. Tá? O artigo 317 seguintes vai me versar sobre essa prisão, essa modalidade aí preventiva, tá? Ou cautelar, tá bom? No caso do recolhimento, olha que interessante, é uma medida cautelar também, as duas são cautelares. A diferença é que essa é diversa da prisão, né? Mas o recolhimento domiciliar, não, a outra está falando de prisão, a lei cita a palavra prisão domiciliar, né? Diversa da prisão, consiste no recolhimento do agente em domicílio no período noturno e nos dias de folga, desde que o acusado tenha residência e trabalho fixo, está lá no artigo 319, né, inciso 5 do CPP. Viu a diferença? A diferença está na previsão legal, primeiro, né, um está no 317, o outro no 319. A prisão domiciliar, ela primeiro, que eu tenho que ficar preso de verdade, né? Aqui no caso do recolhimento domiciliar, eu tenho esse recolhimento do agente no período noturno e nos dias de folga. Tá? Então eu saio para trabalhar, por exemplo. Né? Então à noite eu tenho que estar em casa. Então tem essa diferença aí. Né? Tudo bem? Tranquilos? Então, fazendo essas diferenças aí, a gente já tem condição de analisar o 317, né? E é muito importante que a gente visualize isso. Rogério, deixa eu Fala, te Arthur. perguntar então. Então, se o preso estiver em recolhimento domiciliar, ele não pode trabalhar à noite? Tipo assim, hipótese alguma? Não, a hipótese dele conseguir uma autorização judicial. Entendi. Entendeu? Às vezes ele conseguiu um trabalho noturno, né? Que é no período da noite. Então, isso aí é negociado com, né, a justiça. Tá? É possível, sem dúvida alguma. Né? Mesmo porque nesse tempo difícil de trabalho também, né, o juiz não vai se obstar a conceder a possibilidade dele trabalhar à noite. Tá Certinho, certo? obrigado. Só que aí o recolhimento dele tem que ser durante o dia. Aí inverte os horários de trabalho com o recolhimento. Entendi. Obrigado. Beleza? Mais alguém quer perguntar agora? Aproveitar que eu parei um pouquinho. Não? Então vamos lá, vamos para 317. Então lá, a prisão domiciliar aqui com redação da 12.403. Eu estou mantendo aí para você sempre cuidado com esses detalhes aí da data, né, que foi inserido. Então, se você estiver acompanhando, fica atento a isso, hein? Se você estiver acompanhando pelo Vadmecum, né, no papel que você tem lá do ano passado ou retrasado, ele está desatualizado, tá? Então, sempre que você vai fazer um estudo, dá uma olhadinha na internet, vai lá no código, vai lá no site do Planalto, coloca lá o número da lei, né, coloca lá Código Penal, Código de Processo Penal, né, lei tal, e consulta, veja se não tem nenhuma mudança, tá? Porque no passado, fora da época da internet, aí era muito comum o advogado ficar trabalhando com leis que já tinham sido revogadas, né? Porque às vezes ele não acompanhava aquelas alterações, né? Então, hoje não, hoje é muito fácil. Você vai atender o cliente, você já abre ali o código, já dá uma olhadinha nos artigos, ver se tem mudança, né? Porque dá pra gente acompanhar sempre esses sites, eles estão sempre atualizados, tá? Tem um errinho ou outro, né? Mas, de qualquer forma, é importante você estar dando uma analisada, tá? Então, aqui, veja, todas os dispositivos que nós temos aí no 317 e cadê? Mudou aqui? Todas no 317 e no 318, eles têm aí essa situação vinculada a 12.403, tá? Então, nesse caso aí, não tem problema, né? Você consegue visualizar essa mudança, tá? Então, olha lá, no 317, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, tá? Só podendo dela ausentar-se com autorização. Então, nós acabamos de falar isso agora mesmo, você já sabe, tá? Não tenha dúvida, né? Porque lá, quando o sujeito está cumprindo no semiaberto, lá pelo 117 da LEP, não tem muito controle não, viu, gente? Não tem uma fiscalização. Estou lá na fase da execução, o sujeito está lá no aberto, não há um controle tão efetivo, porque lembra que baseia-se na autodisciplina dele, né? Aqui não, aqui o Estado tem que ter um controle.
Entendeu? Então ele pode se ausentar, bem provável que aconteça, né? Mas aqui eu posso conceder lá uma domiciliar com monitoração. Posso monitorar ele eletronicamente. Entendeu? Então não preciso colocar um policial lá vigiando ele 24 horas por dia, porque ele está na prisão domiciliar, né? Mas, nesse caso, eu posso monitorá-lo pela tornozeleira, pela monitoração ou monitoramento eletrônico, que é uma das medidas cautelares que você viu, né? Tudo bem? Lá no 318, aí ele fala, olha, poderá, né? Quer dizer, é obrigatório? Não, o juiz vai avaliar, tá? Então ele poderá, se reunidas as condições, ele tenha o direito, né, consagrado já, né? Bom, depende, o juiz vai avaliar, tá? Então você pode pegar, por exemplo, se o cara tem lá mais de 80 anos, né? Então ele tem esse direito absoluto de ter a prisão domiciliar? Não. Imagina que esse cara é um chefão do crime organizado. Entendeu? Se um sujeito tem 80 anos ou mais, é um chefão do crime organizado, do tráfico de drogas, internacional de drogas, eu vou conceder para ele, só porque ele tem 80 anos ou mais, né? Aí no caso fala maior de 80, então é depois da data do aniversário dele, né? Então 80 anos e um dia, 80 anos e 2 dias e assim por diante, né? Mas o simples fato dele ter 80 anos não me... né? Porque, veja, existe aqui uma prerrogativa, ó, que o juiz ele vai fazer uma análise dessas condições, tá? Então, o parágrafo único do 318 vai falar que para haver essa substituição aí, o juiz vai exigir uma prova idônea dos requisitos estabelecidos aí, tá? Ah, mas é fácil comprovar que tem 80 anos, né? Mas e se eu tenho indícios fortes que ele está no crime organizado, entendeu? Então, isso é importante, tá? Aqui, aquele quadro que eu falei para você do laudo médico, né? Do laudo médico. Então, olha só o inciso 2. Extremamente debilitado. O que é um sujeito extremamente debilitado? Então, o médico vai falar para nós. Mas se ele não tem condições físicas, né, de sequer andar muitas vezes, então, lógico, nitidamente é um sujeito que está muito debilitado. Mesmo assim, conta-se com o laudo médico, né? De qualquer forma, esse sujeito não pode ir. A depender da doença, esse sujeito tem que ficar em casa, inclusive, né? Imagina a doença grave e infecciosa. Tá lá com coronavírus agora, né? No sistema carcerário, tá? Então, isso é um detalhe importante, né? Esse sujeito que está preso lá no cárcere, ele é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou que tenha deficiência. Então, existe uma pessoa, é imprescindível, quer dizer, não existe outra pessoa para cuidar dessa criança ou desse sujeito que tem a deficiência. Só pode ser ela, só tem como ser ela. Aí, né, de forma documentada, né, faça esse pedido ao juiz e ele pode conceder a substituição. Tá? Então, olha só que os quesitos, né, são extremamente... né, primeiro são taxativos, né, tem que ser esses aí. Tá? Você pode até fazer pedidos, né? Falar, eu vou pedir para o meu cliente, porque ele está com a unha encravada, eu vou pedir. Mas, obviamente, não vai aceitar, né? Tudo bem? Então, esses são objetivos, são taxativos, tá? Isso é um rol taxativo que nós temos aqui, tá? Aquele que eu já havia comentado no começo, né? O caso da gestante. Veja que os casos da gestante é uma inclusão aqui de 2016, né? O caso da gestante é uma inclusão de 2016, tá certo? Mulher com filho de até 12 anos de idade, incompletos. O que é esse incompleto aí? É o mesmo cenário do ECA, que é a criança, né? Então, o sujeito, para, né, a Lei 8.069 de 1990, que é o ECA, esse sujeito que tem 12 anos incompleto aqui, ele é uma criança, tá certo? Então, a mulher que tenha filho com até 12 anos, tá, incompletos, essa mulher, então, ela teria o direito, né, de ter a prisão domiciliar,
Tá? Veja que é uma condição, porque não tem quem cuide da criança. Então aí independe se ela tem a condição de saúde boa ou ruim, né? Não tá falando de saúde, não tá falando de idade, tá falando de que tem uma criança para ser cuidada, tá? No caso de homem, no inciso 6º, né? Ó, caso seja o único, tem que ser provado isso, tá? O único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos também incompleto, tá? Mas no caso do homem, aí vem essa condição, ó. Caso, porque a primeira condição é da mulher, no inciso 5º, a mulher que tenha, né, filho de até 12 anos de idade incompleta. Tá certo? O dispositivo não está me falando caso seja o único responsável. Né? Basta, naquele caso, taxativamente, basta ser mulher com filho de 12 anos de idade incompleto. No caso do homem, se ele é o único responsável pelo cuidado do filho de até 12 anos, ele teria esse direito. Tá? Veja que também é uma condição humanitária em relação às crianças. Né? O caso da gestante, pela condição dela, nós temos, eu não sei se eu já citei para vocês, mas nós temos as metas do milênio. Uma das metas do milênio é proteger as mulheres gestantes e as crianças. Né? Então, isso aí é um elemento importante. Tá? Para a substituição, então, parágrafo único, eu tinha citado ele há pouco aí para nós, né? No caso dele aí, do parágrafo único, né? Ó, para a substituição, o juiz exigirá a prova idônea dos requisitos estabelecidos nesse artigo, né? Que seria o 318, tá? Tudo bem? Então, o detalhe importante das observações que eu faço logo abaixo aí, né? Ó, mesmo sendo gestante ou mãe de criança ou de pessoa deficiente, não poderá sair do presídio para cumprir a segregação em domicílio se tiver tomado parte de qualquer crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Então, olha, os requisitos são muito pontuais nesse caso. Por quê? Porque o juiz vai fazer essa avaliação, tá? O juiz faz essa avaliação aí nessas condições, tá? Né? Então não precisa ser ser ameaça ou violência, né, ao filho, aí ficou repetido, né? Violência ou ameaça ao filho, mas a qualquer pessoa, tá? Embaixo lá, um é violência e outro é ameaça. Ficou repetido aí, ameaça, tá? Tranquilos? Agora, é importante pensar que nós tivemos inovações também. Nós tivemos inovações em 2018, salvo o melhor juízo, a Lei 13.769. Está em seguida aí, depois a gente vai avaliar isso, né? Na Lei 13.769 de 2018, nós tivemos algumas situações interessantes, tá? Sobre a questão da mulher, por exemplo, no 318A, tá? Então, com relação a essas substituições aí, seria interessante a gente observar, tá? Por exemplo, ó, no 318A, que é uma inovação, é isso, ó, 13.769. A Lei 13.769 de 2018, quer dizer, novinha, né, 2 anos aí, né, trouxe aí o 318A e o 318B, tá? Nós temos aqui inovações. Então, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, tá? Então, ele está dizendo que será. Mas existe uma condicionante, na verdade, 2 condicionantes aí nos incisos 1 e 2, né? Então é importante pensar nisso. Tá vendo? Então dá para ter essa ideia, né? Eu tenho o direito por causa da minha condição, mas não é, embora não exista mesmo, né, direito absoluto, mas não é direito absoluto, então. Né? De qualquer forma eu tenho direito? Não é de qualquer forma eu tenho direito. Existem algumas condicionantes, né? Primeiro, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, como eu disse no slide anterior, não é a qualquer pessoa, não é ao filho, é qualquer pessoa. Não cometeu o crime em relação a qualquer pessoa, tá? E tudo bem. Tá? Porque se cometeu o crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não precisa ser o filho, perdeu a domiciliar. Tá? Aí vem o outro, ó. Não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. Então, as condicionantes, né? De qualquer forma, então, se juntar tudo, aí entra
esse cenário, né? Aí ele está falando o crime, não precisa ser crime com violência ou grave ameaça, né? No 318 B, ele traz um quadro interessante, né? A substituição de que trata o 318 e o 318A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante, quer dizer, então eu posso aplicar ao mesmo tempo a prisão domiciliar e uma medida alternativa diversa da prisão, que está lá no 319, né? Entendeu? Então, por exemplo, eu citei o exemplo agora há pouco eu falei de um exemplo aí para você, ó. Eu falei para você que eu posso, por exemplo, ter o sujeito preso domiciliarmente e posso fazer a monitoração eletrônica dele, por exemplo. Entendeu? Então, eu teria duas medidas, né, concomitantes, quer dizer, aplicadas ao mesmo tempo, tá? Aplicadas ao mesmo tempo. Tá bom? Então, isso é interessante. Aí tem lá a vantagem aqui, ó. A vantagem do 318A, né? Em relação à substituição da mulher grávida, né? Na pena de prisão domiciliar. Ó, a prisão preventiva imposta à mulher gestante, ou que for mãe, ou responsável por criança, ou pessoa com deficiência, será substituída por prisão domiciliar desde que, né? Então, aí tem vantagem nisso aí, né? Que é uma forma de você tirar a mulher do presídio. Isso é uma vantagem, né? Então, tirou a mulher lá do presídio, mulher grávida ou com criança. Então, é uma vantagem do dispositivo do 318A é você ter a possibilidade de tirar essa mulher de dentro do sistema prisional, né? Isso seria uma grande vantagem. Tá certo? Bom, ao mesmo tempo, né? Você tem aí os obstáculos, tá? Nesse caso aí, os obstáculos são presentes no inciso aí, né? Quer dizer, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça, né? A pessoa não tenha cometido o crime contra o filho ou contra o dependente, isso são obstáculos. Aí seria uma desvantagem, mas de qualquer forma, para se gerar a condição de equilíbrio também, né? Porque senão nós não teríamos o equilíbrio necessário, tá? Então, isso é um detalhe importantíssimo nesse caso. Tá? Inseriu-se o 318B, né? Então temos a inserção do 318B lá em 2018, né? Permitindo que medidas previstas no 319 possam ser inseridas junto com a prisão domiciliar, né? Então é muito legal isso aí seria até uma vantagem também, né? Você ter inserido o 318B, nesse caso aí agora, como vantagem para que eu tenha medidas concomitantes, quer dizer que as medidas podem ser aplicadas simultaneamente nesses casos, tá? Isso é muito interessante, muito importante aí nesse caso, tá? Beleza? Quem está preso preventivamente não está sujeito às medidas previstas no 319, tá? Então, em tese, né? Porque aí eu posso aplicar, né, de forma simultânea. Então, quem está preso, nesse caso, cuidado, como o preso preventivo pode ser domiciliar, nesse caso aí é o preso preventivo lá no cárcere, tá? No caso desse segundo item aí, eu tô falando, ó, até coloquei em letras maiúsculas aí, não está sujeito, é porque ele tá lá no cárcere. Lá no domicílio ele tem condição de ter o benefício ou de ter aplicação simultânea, tá? Então é importante, porque as medidas cautelares elas são alternativas ao cárcere, né? Então, para o cara não ficar preso, eu aplico medidas cautelares, tá? E essas medidas cautelares elas são medidas alternativas, tá? Isso é muito legal, muito importante nesse cenário, tá? No entanto, no caso da prisão domiciliar, ó, que não tem, olha, eu também coloquei em letras maiúsculas, ó, não há fiscalização do Estado. Tá certo? Então aí eu coloquei o exemplo que eu dei agora mesmo, eu coloquei para você nesse cenário, tá? Então esse é um caso importante, né? Que a gente tem aí de alternativa para poder fiscalizar o indivíduo. Tudo bem? Na semana passada, nós havíamos feito uma passagem ali pelo 319, tá? Então vamos dar uma passada por eles aí rapidinho para a gente falar de liberdade, né? Então aqui é importante a gente já
né, dar uma avançada legal. É só para recordar mesmo, que tem que bater na cabeça mesmo essas informações, tá? Rapidinho aqui, ó. Tá, 319 das outras medidas cautelares diversas da prisão, né? Olha, são medidas cautelares diversas da prisão, comparecimento periódico, todo mundo lembra disso. Eu vou passar bem rápido aqui, tá? No prazo de condições fixadas pelo juiz para informar a justificatividade. Proibição de acesso, frequentar determinados lugares, né? Então, importante também. Manter contato com determinada pessoa, né? Relacionada às circunstâncias aí do fato criminoso, tá? Proibição de ausentar-se da comarca, né? Quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação. Então é importante pensar nesse detalhe, né? Porque, às vezes ele pode até viajar, não tem problema, mas aí tem que ter autorização judicial. Recolhimento domiciliar, que nós falamos agora mesmo, no período noturno, nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem a residência de trabalhos fixos, já falamos sobre isso. Suspensão do exercício de função pública, eu tinha comentado na semana passada sobre essa perspectiva. Internação provisória do acusado em hipótese de crime praticado com violência ou grave ameaça, né, com relação à imputabilidade. Também falamos dessa questão. Temos a fiança, né? Fiança nas infrações que admitem, tá certo? Monitoração eletrônica, né? Então isso nós já comentamos, estou passando que está na sequência dos nossos artigos aí, tá? A fiança será aplicada de acordo com as disposições do capítulo 6º aí desse título, podendo ser acumulada com outras medidas, não tem problema. 320, a proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte no prazo de 24 horas, né? Isso está lá no 320, tá? Bom, então algumas análises importantes para nós aqui com relação ao objetivo desse conjunto todo aí de medidas, né? Então tá aqui, ó, medidas que têm como objetivo contornar, né, a decretação da prisão preventiva. O que é isso? Para não levar o sujeito para o cárcere, tá? Medidas cautelares diversas da prisão, todas que você viu no 319, são para quê? Para evitar que o sujeito seja preso. Tá certo? Então, logicamente, né? Só vai impor se tiver necessidade ou adequação. Não são medidas automáticas, né? O juiz tem que aplicá-las, tá? E elas restringem, né? Uma boa parcela delas restringe a liberdade individual, né? Por isso que ela tem que ser fundamentada, tá? Bom, necessidade, né? Para a aplicação da lei penal. Para aplicar a lei penal, eu preciso de tomar medidas, seja a prisão, seja a medida cautelar, tá? Para garantir a investigação ou o processo penal, né? A persecução penal, ou mesmo ainda, né, a instrução penal, né, ou ainda, né, a capacidade jurisdicional, tá? E óbvio, se o sujeito tiver, por exemplo, né, se ele tiver, de certa forma, com alguma medida, eu vou ter mais dificuldade, pode acontecer, lógico, dele cometer outros crimes, né? Quando eu coloco ele encarcerado, por exemplo, em tese, eu diminuo substancialmente a capacidade dele cometer alguns crimes. Pode cometer até outros lá dentro do cárcere, mas, de qualquer forma, eu reduzo o mix de crimes que ele poderia cometer. Tá? Então, isso é importante. Eu preciso adequar as medidas, então a adequabilidade é a adequação da medida às condições do indivíduo, né, que vai depender, por exemplo, da gravidade do crime. Tá? E a gravidade do crime é a gravidade real, tá? É a gravidade real, não é a gravidade descrita no tipo. Entendeu? Porque você começa lá, pega lá 157, por exemplo, fala que tem violência ou grave ameaça, no crime de roubo, por exemplo, com subtrair, né, coisa móvel alheia, com violência ou grave ameaça, mas qual que é o grau dessa violência ou grave ameaça? Ela é abstrata, né? Então, se ela está presente na norma, ela é abstrata. Entendeu? Aqui, na análise, na aplicação da lei, eu preciso do caso concreto, tá? Isso é muito importante para nós, certo? Circunstância do fato, tipicidade derivada, tá? Tipicidade derivada, né? Seriam o que eu tenho, né, decorrente das ações do indivíduo, né?
vinculado às suas qualificadoras, privilégios, causas de aumento, de redução de pena e tudo mais, tá? Então, a tipicidade derivada, né? Uma qualificadora é uma tipicidade derivada, por exemplo, né? Nesse caso. As condições pessoais do indiciado ou acusado, nós vamos analisar lá no 59, né? Então, o 59 todo mundo lembra, o 59 do Código Penal, tá? O 59 do Código Penal, tá? No 59 do Código Penal, né? Nós lembramos dele, né? Trouxe ele aqui para a gente recordar. Lembra o que o 59 fala? É um artigo que a gente, né, tem que ficar, de fato, estudando ele, né? Ó, da aplicação da pena, é o capítulo, e nós teríamos uma rubrica dele aqui, que é a fixação da pena. Como é que o juiz vai afixar a pena, né? Então, aqui eu teria, lembra, a primeira fase da dosimetria da pena, né? E lógico que nessas circunstâncias, né, da adequabilidade, né, o juiz já começa a avaliar isso na fase persecutória, né? Então, o juiz, atendendo 8 circunstâncias. Quais são as 8 circunstâncias? Circunstâncias são aquelas que circundam, né, o crime propriamente dito, né? Então, eu tenho a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos que levaram ele a cometer o crime, as circunstâncias em que o crime foi cometido, as consequências desse crime e o comportamento da vítima. São 8 circunstâncias, né? Logicamente, você terá, né, que esse quadro aqui, né, que as penas aplicáveis dentre aquelas combinadas na lei, não tem como você ficar inventando pena, né, quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, né, e o regime de cumprimento da PPL aí nesse caso, tá? Então é importante pensar nesse cenário. Ainda tem o inciso 4º, que fala que a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena cabível, mas isso é lá para execução, tá? Então esse é o cenário que nós temos aí das medidas que seriam aplicadas nessa fase. E essas medidas aplicadas nessa fase, gente, é importante pensar que elas têm uma proporcionalidade com as penas alternativas, né? Elas são penas que têm uma proporcionalidade aí a essas penas alternativas, tá? Bom, e aí vem a pergunta, né? Se eu descumprir a medida cautelar, né? O que acontece, tá? Se eu descumprir. Se eu descumprir o regime lá da execução da pena, eu perco aquele benefício. Então, nesse caso aqui também nós teríamos, né, perdas, né, nesses benefícios, tá? Ó, descumprimento injustificado das obrigações impostas, ouvido o indiciado, então lhe dá as condições de ampla defesa, e nesse caso pode o juiz substituir a medida por outra, impor mais uma em cumulação ou decretar a prisão preventiva. Quer dizer, daquele jeito não fica, né? Ou ele vai impor outra, né? Vai colocar uma em cumulação ou vai decretar a prisão preventiva. Onde que está isso, né? Nós podemos achar aí em vermelho aí, ó, no artigo 282 do Código de Processo Penal. Aliás, foi a última colocação que nós fizemos na aula passada, né? Nós demos uma olhada no 282 e seguintes aí, e ele fala o seguinte: as medidas cautelares previstas nesse título deverão ser aplicadas se observando-se o parágrafo 4º, lá na frente, parágrafo 4º, né? No caso de descumprimento, ó, então, em caso de descumprimento de medida cautelar, de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, veja, não é de ofício mais, eu acho que na lei antiga estava como ofício, né? Se você pegar lá o 282, aqui, ó, no inciso 4º, de ofício, né? Então, tirou o de ofício, né? Então, a requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, né? Substituir a medida, impor outra, então são duas situações, substitui, vírgula, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a preventiva. Veja só, em 3 situações, em último caso, ele decretaria a prisão preventiva, certo? Então, esse é um cenário importante, né? Nos termos do parágrafo único do artigo 312 desse código, fala da preventiva, né?
O parágrafo 5º, né? Olha só o que ele fala no parágrafo 5º desse mesmo artigo aí, o 282. Né? O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, agora nesse caso está lá o de ofício, tá? Revogar a medida. Então, para revogar, né, para aplicar a preventiva, não é de ofício, tá? Ele precisa de requerimento, né? Agora aqui não, ó, agora aqui tem o de ofício, né, ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que ela continue existindo, né, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, ele tem que ficar equalizando essa questão da aplicação aí, tá? Tudo bem? Agora nós vamos falar um pouquinho de liberdade. Se vocês quiserem fazer perguntas antes de avançar. Ninguém quer fazer pergunta? Vou dar uma hidratadinha aqui. Então vamos avançando, né? Liberdade provisória agora, né? Liberdade provisória. Artigo 5º, né? O inciso 66 da Constituição, nós já vimos ele, né? Já citei, já li algumas vezes, né? Importante aí essa observação, sempre que é a base, né, estrutural do nosso ordenamento jurídico, tá? Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança, tá? Com ou sem fiança, né? Então, nesse caso aí, esse seria o cenário que nós temos, tá? E aí é importante eu ter essa perspectiva, né, de base, né, que já tínhamos lá em 88 uma regra geral de liberdade, tá? Quando eu pego aqui o 57, né, o 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, então eu estou combinando esses dois, né, eu tenho direito à liberdade, eu não ficarei preso se a lei admite a possibilidade de me manter livre, tá certo? E, obviamente, eu tenho essa condição, né, de ser considerado inocente. Eu não sou considerado culpado, então eu sou considerado inocente até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Aqui não está dizendo que eu não posso ser preso. Tá? Veja o detalhe, não está dizendo que eu não posso ser preso. Eu posso ser preso se eu reunir as condições, né? Então, a pessoa presa em flagrante, quando ela foi presa em flagrante, né, nós já vimos as condições do flagrante, vimos a questão da audiência de custódia. Com a audiência de custódia, abrem-se caminhos, né, que pode ser o da liberdade, né, a liberdade provisória, vou responder em liberdade, com ou sem fiança, né, posso ter aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posso ter a prisão preventiva. Aquelas condições humanitárias garantiria, pelo menos em tese, para algumas pessoas, né, naquelas condições de idade, de doença, de ter o filho, de ser gestante, né, de ter a prisão domiciliar. Tá? Então são os caminhos que se abrem aí, né? Então a pessoa terá o direito de aguardar solta, né, o seu julgamento pagando fiança ou sem que o faça, tendo em vista ser inocente, né, presumidamente inocente, tá? Tranquilos? Então esse é um cenário, né, que você tem que vislumbrar, tá? O sujeito supostamente cometeu um crime, foi preso em flagrante, lavrou-se, né? Passou pela delegacia, lavrou-se o auto de prisão em flagrante, foi comunicado ao juiz, à família e tudo mais, advogado, tudo legalzinho, e aí ela pode responder em liberdade, né? Mas tem que pagar uma fiança, às vezes não vai pagar fiança, né? Ou às vezes vai ter uma medida cautelar diversa da prisão, inclusive a fiança é uma delas, né? E aí também pode ter a prisão, né, preventiva, e da prisão preventiva deriva lá uma prisão domiciliar. Começa a ter mais claridade, então enxergar mais coisas agora? Tá. Então, o que seria a fiança em si, né? Uma garantia real, né, de pagamento, tá? Então, a liberdade provisória, confiança, né? Confiança separado, nesse caso, né? Não é confiança de confiar, né? Mas é para garantir uma confiança, tá certo? A garantia real.
consistente no pagamento em dinheiro ou na entrega de valores ao Estado para assegurar o direito de permanecer em liberdade no transcurso do processo criminal. Então, já teria aí uma linha, né? Aí eu posso, né? Lembra que nós chegamos a falar dos crimes inafiançáveis, né? Então, os crimes inafiançáveis, né? Então, são aqueles que constitucionalmente não permitem, né, a fiança, tá? Aí nós falamos do racismo, aquela coisa toda. Finalidade. Então, a finalidade da fiança, olha só o detalhe. Então, eu estou numa condição que eu posso responder em liberdade, eu vou obter uma liberdade provisória, tá? E nessas condições eu tenho que pagar a fiança, né? Então, assegurar a liberdade provisória do indiciado ou réu enquanto decorre ou inquérito, a fase administrativa do inquérito policial, ou já a fase persecutória, né, que é a fase processual, tá? Preenchidas, obviamente, algumas condições, tá certo? Então, isso é um elemento, né, curioso aí, tá? Outra coisa interessante, ó, que é a finalidade. Pode ajudar nesse caso, né? Garantir o pagamento de custas judiciais. Se houver custas, se não for justiça gratuita, né, pode ter custas e eu vou, obviamente, posso usar o dinheiro dessa fiança aí, né? Indenização do dano causado, né? A reparação na esfera civil, tá? Então, a reparação na esfera civil me permite também, eu posso usar aí esse valor da fiança, né? Prestação pecuniária, multa, se for o caso dela ser aplicada, tá certo? Então, é possível usar essa, né, essa fiança aí posteriormente, tá? Tudo bem? Quais são as hipóteses que eu não posso ter a fiança? O resto é afiançado. Então, eu vou passar agora para você os casos em que eu não tenho, né, os casos vedados, os casos que eu não posso ter a fiança, tá? Então, nessas condições, o restante eu posso ter fiança. Porque os crimes, em regra, são afiançáveis, né? E você tem as exceções. Tá certo? Então, vamos a eles. Então, olha só. Hipótese que, aqui é um U no meio, né? Um I aí no meio, mas é um U, né? Que vedam a concessão da fiança, né? Já tinha falado no caso dos crimes de racismo, né, que estão dispostos, está disposto lá no artigo 5º, né, da Constituição, isso aqui, né, no 42, inciso 42 da Constituição, nós temos lá a vedação, né, expressa, né, que eles são inafiançáveis, né, e tudo mais. Então você tem esse cenário, tá? Depois sempre dá uma lidinha neles, tá? Aqui nós estamos falando dos equiparados e do hediondo, né? Ó, crimes de tortura, crime de tráfico ilícito de entorpecente, drogas afins e terrorismo. E nos definidos como hediondos. Todo mundo está lembrado dessa discussão aí, né? Ó, tortura, Lei 9455, né? O tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo, eles são equiparados a hediondos, né? São equiparados a hediondos, tá? E os hediondos, onde que eu vou encontrar isso? Eu vou encontrar a relação dos crimes hediondos, porque a Lei 8.072 é a Lei de Crimes Hediondos, ela faz a relação, né, dos crimes que são hediondos ou os equiparados, tá? Então nós temos aí um rol taxativo dos crimes considerados hediondos, tá? Então, nesses casos, se é crime de racismo, se é crime de tortura, tráfico de drogas, né, terrorismo ou qualquer outro que seja aqueles considerados hediondos, todo homicídio qualificado, todo ele, né, por exemplo, só para você ter uma ideia, né, o estupro de vulnerável, tudo isso aí é crime hediondo. Se é crime hediondo, né, isso está descrito onde? Lá no artigo 5º, né, no inciso 43, logo depois aí do crime de racismo, tá? Então está dizendo lá que eles são inafiançáveis, tá?
Aí nós ainda temos os crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional do Estado Democrático de Direito. Também lá na sequência, no artigo 5º, inciso 44, então 42, 43, 44, tá certo? Então esse é o cenário aí dos crimes que não admitem a fiança, tá certo? Aos que no mesmo processo tiverem quebrado a fiança anteriormente concedida ou infringindo sem motivo justo qualquer das obrigações a que se referem o artigo 327 e 328, né? Então, o 327 e 328 eu já trago para você agora, né? Já está aí na sequência, a gente já fala sobre eles do Código de Processo Penal, tá? Em caso de prisão civil ou militar, tem natureza jurídica diferente. Então, né, nesse caso aí, né? Por quê? Porque a prisão civil, a prisão civil que sobrou, qual foi? Foi a de não pagamento dos alimentos, né? Ela tem um caráter, né, vinculado à esfera civil para pagar alimentos. Então, não é caso de falar em fiança. E a prisão militar, em regra geral, está baseada numa questão de disciplina. Oi, Gilmar. Desculpe incomodar a aula, mas a prisão civil de caráter alimentício consta na CAC? Não, essa aí, ela só tem a reprimenda, só isso, entendeu? Então ela não é para efeito de caráter educativo. Fiança. Você não vai lá pagar fiança para o cara sair, entendeu? Não cabe. É porque ela tem um caráter de coercitivo, né? Então, nesse caso aí, não cabe a fiança por causa disso. A outra não cabe porque é disciplina, né? Disciplina do regime militar deles lá, né? A prisão militar. Entendeu? Então elas não teriam aqui nem é de falar, não cabe, não é que não cabe fiança, porque não tem a natureza jurídica do processo penal. Entendeu? Não tem vínculo nenhum com o processo penal. Nenhuma das duas. Sim, a prisão militar lá pode ter um vínculo com o processo penal militar, mas não tem um processo penal vinculado com o nosso processo penal, né? Entendeu? Então é por isso que ela seria seriam dois tipos de prisões muito fora da casinha para nós. Não tem vínculo nenhum, tá? Não tem relação nenhuma conosco. Nenhuma das duas, né? Porque as relações processuais são diferentes, tá? Valeu. Beleza? Porque no caso da prisão civil que sobrou aí foi a de não pagar o alimento, né? Então preciso alimentar aquela criança, aquela pessoa que precisa ser alimentada. Ponto, é para isso, né? Aí prende o sujeito como forma de coagi-lo a pagar, né? Beleza? Gilmar, tranquilo, né? Presentes os motivos que autorizam a preventiva, né? E a preventiva, ela vai ser autorizada lá no 312, né? Vamos para ela primeiro, depois a gente faz o 327, 28 aqui, ó. Então, o 312 da prisão preventiva, né, poderá ser decretado como garantia da ordem pública, econômica, né? Lembra que tinha um peguinha lá na questão, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Se ele está em liberdade e está gerando risco, perigo, obviamente é possível decretá-la, tá? Prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Então, aquele parágrafo 4º do 282 que nós já falamos. Então, ó, não cumpriu uma medida cautelar, aí ele pode ser preso, preventivamente. Entendeu? Então, se você tem que saber quais são as condições para prisão preventiva, 312, né? A prisão que decretar, né, a decisão, melhor dizendo, que decretar a prisão preventiva deve ser motivada, fundamentada em receio de perigo de existência concreta de fatos novos ou contemporâneos justifica a aplicação da medida adotada, que é o que está no parágrafo 2º aí. Mas, assim, se você pegar o caput aí, já te dá as condições, não é, para a garantia da prisão preventiva. Ah, eu quero saber quando é que eu vou prender alguém preventivamente. 312, tá? Que vai ser a última rácio desse momento aí, né? Porque você percebeu que se não, eu preciso pensar primeiro na ideia de liberdade, de medidas cautelares. Aí, havendo essa situação, quer dizer que a lei permite a prisão, né? Quer dizer, a gente ficou com esse celeuma todo, né? Prisão não sei o quê, mas está aí. É possível, e as condições estão aqui, basta justificar em cima, fundamentar em cima disso aqui, né? Tudo bem?
Então, nesse caso aí, a questão da fiança no 327 e 328, né? Que nós ficamos de analisar aqui, ó, do CPP, tá? Do Código de Processo Penal, tá? Então, ó, o 327, 328, falando da fiança. A fiança tomada por termo, quer dizer, quando ela acaba, obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para os atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Tem que ir lá, né? O fato que ele está lá em liberdade, pagou fiança, está livre, não, né? Ele está à disposição da justiça. Quando ele não comparece, a gente fala que a fiança foi quebrada. Se ele quebrar a fiança, ele pode ser preso preventivamente, né? Tá? Então tá aqui no 328 também. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processual. Ah, mas precisa mudar, tá? Então vai lá, pede autorização e ele vai mudar, né? Ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência, né, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde está encontrado, né? Então, nesse caso aí, é importante você pensar nessa lógica, tá? Então, não tem problema mudar, não. Pode mudar, desde que faça o comunicado e tenha autorização judicial, né? Porque o juízo precisa saber onde a pessoa está, certo? Porque, na verdade, ela está numa fase em que ela está respondendo um processo. E lembra, ela pode quebrar a fiança. Quebrando a fiança, ela pode ser presa. Tá? Tranquilo? Então, esse é um quadro importante. Agora, sempre que a pessoa comete um crime, ela automaticamente tem que ser, né, presa em flagrante. Tem alguns casos que não, né? Mesmo que tenha vítima, tá? Essa situação aqui, ó, é muito interessante. O artigo 301 da Lei 9.503, lembra que essa Lei 9.503 é o nosso Código de Trânsito, tá? O artigo 301, ele traz um dispositivo interessante, ó. Ao condutor, né, de veículo, nos casos de acidente de trânsito, de que resulte vítima. Então, houve um acidente de trânsito e teve vítima. Então, nós teríamos tido ali um crime, né? Não se imporá prisão em flagrante. O cara foi, né? Ele, obviamente, cometeu o crime num acidente de trânsito, tá? E, de alguma forma, ele tem que prestar o socorro. Lembra que senão ele está cometendo outro crime, né? Da omissão de socorro, né, no trânsito, tá? Porque aí, nesse caso, a omissão de socorro do Código Penal e da Lei de Trânsito. Do Código Penal é para qualquer pessoa. Agora, quem está envolvido no acidente, esse, se não prestar socorro, ele comete o crime de omissão de socorro de trânsito, tá certo? Então, aí, nesse caso, ó, não haverá flagrante, tá? Nem se exigirá a fiança. Então, imagina, no crime de trânsito, eu não vou ter nem o flagrante, eu não vou ter a prisão, né, na verdade, em flagrante, e não vou, se ele presta socorro, tá? A condição é essa, se prestar socorro. Então, ó, ocorreu um acidente de trânsito, tem vítima, tá? Aquele que envolveu, né, causador, né, o condutor do veículo, no caso de acidente que resulte vítima, ele não será preso em flagrante, não tem que pagar fiança, tá? Se ele prestar o socorro, né, atendimento à vítima, tá certo? No caso, ok? Porque imagina assim, ó, a lei exige que você preste socorro. Aí você coloca lá a vítima no veículo, então liga para o Corpo de Bombeiro, para a polícia, para o SAMU, não é? E suponhamos o caso de levar, que eu coloquei embaixo no caso de levar, né? Levou a vítima ao hospital, chega lá, ele é preso. Então aí isso desestimula a prestação de socorro, né? A prestar o socorro, tá certo? Então não teria sentido exigir que o motorista socorra a vítima para ser preso lá no hospital, né? Então aí realmente é um detalhe importante que nós temos que considerar, tá? Beleza? Todo mundo entendeu isso, né? Que aí eu não vou impor ao sujeito que está lá prestando socorro, eu vou lá e mando prender ele, nem flagrante, tá? Ou dou voz de prisão para ele, né? Não tem sentido essa situação, tá? Tranquilos?
Então, beleza, tá? Vamos lá, então, ó, quando eu pego, então, o 321 da liberdade provisória, com ou sem fiança, né, ó, ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, onde que eu vou olhar a preventiva mesmo? No 312, tá? O juiz deverá, olha aqui, ó, redação de 2011, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, medidas cautelares previstas no 319. Então, você já viu o que você precisa, né? Você precisa do 312, você precisa do 319, você precisa do 282, né? Você está precisando desses artigos aí, tá? Observados os critérios constantes do 282, está aí, inclusive, expresso, né? No 322, ele fala que a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos da infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos, tá? Então, ó, o delegado pode arbitrar fiança, pode, nos crimes com até 4 anos de pena máxima. Certo? Tranquilos? Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá isso em 48 horas, tá? Por quê? Porque os crimes com pena máxima, né, de até 4 anos, elas teriam um potencial ofensivo menor, né? Se tem um potencial ofensivo menor, eu já posso, né, dar mais celeridade nisso aí, lá na delegacia mesmo, tá? Então, o delegado pode conceder fiança, tá? Para que esse sujeito, né, fique em liberdade provisória, tá certo? Nesse caso aí, mas né, só quando as penas forem até 4 anos, tá? Tranquilos? Quando é que eu não posso ter a fiança, né? Nós já falamos aí quando é que nós não podemos ter a fiança, né? Mas o 323, ele dá uma reforçada nisso, né? 323 e o 324 também, tá? 325 já vai falar do valor da fiança, mas o 323 e 324 eles vão falar que nós não podemos, ó, não será concedida a fiança nos crimes de racismo, nós já tínhamos falado disso lá na Constituição, né? Nos crimes de tortura, tráfico, né, de entorpecentes e drogas, terrorismo, definidos como hediondo também, está lá na Constituição e está aqui no 323. Os crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático, está lá na Constituição, está aqui, tá? No 324, ele fala o seguinte, ó, não será igualmente ao que está lá no 323 concedida a fiança, né? Aí nós temos 4 incisos, né? 3 incisos. Não será concedida fiança aos que no mesmo processo tiverem quebrado a fiança. Lembra que eu falei agora mesmo? Se ele quebrar a fiança, então, no mesmo processo, então ele vai ficar lá na preventiva, tá? Aí não tem fiança. Aí ele não pode ficar em liberdade, né? Que a prática é isso, tá? O sujeito quer ficar em liberdade, mas se ele quebrou a fiança, não pagou a fiança, não é? Ou quebrou a fiança, no caso aí que a gente fala, obviamente ele tem essa situação, né? Ele está dentro dessa situação, certo? O caso da prisão civil e militar, nós já havíamos comentado, tá certo? Né? E o 4, né, o 3 for revogado, quando presentes, né, o 4 aqui, ó, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da preventiva, ó. Se ele se enquadra na preventiva, então não tem que pagar fiança, ele vai ficar preso, não tem liberdade, tá? Aí não havendo a liberdade, obviamente, ele não vai pagar a fiança, tá? Não tem sentido de pagar a fiança e continuar preso, né? Então, nesse caso, ele paga a fiança para ficar em liberdade, tá? Então, se estão presentes as condicionantes lá do 312, aí é óbvio que ele, né, não vai, né, ter que pagar a fiança, porque ele vai ficar preso, tá? Os valores podem ser percebidos aqui no 325, né? E aí você tem algumas condições interessantes. Ó, lógico, né? Algumas condicionantes para isso. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites. Então, ó, que apenas se ela não for superior a 4 anos, quem pode, né, conceder a fiança é o delegado, tá?
penas máximas superiores a 4 anos para o crime cometido, aí, logicamente, quem vai estabelecer, conceder a fiança é o juiz no prazo de 48 horas, tá certo? Então, no inciso primeiro, falou, de 1 a 100 salários mínimos. Tá? Então, né, tem um salário mínimo de R$1.000, né? Então, pode variar de 1.000 a 100, né, R$1.000, tá? Quando se tratar de infração cuja PPL, no grau máximo, não superar os 4 anos, tá? Mas aí, claro, aí, esse valor de 1 a 100, como as penas são abstratas, né? Lembra que a pena, quando eu pego lá a pena do crime, eu tenho lá 6 a 20 anos, isso é uma pena em abstrato. E por que é uma pena em abstrato? Porque o juiz vai avaliar, né, as condições dessa pena, né, a condição do crime cometido, das circunstâncias e tudo mais, né? Então aqui é a mesma coisa, tá? Numa segunda condição, de 10 a 200 salários mínimos, quando a pena máxima da PPL combinada for superior a 4 anos, tá? Então você tem essa, né, situação. Agora, claro, né, o direito tem que trabalhar com a questão do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, né, do equilíbrio, tá certo? Da busca da justiça social e aquela coisa toda, tá? Então, esse cenário é importante. Então, olha só o parágrafo primeiro aí. No parágrafo primeiro, né, fala assim, ó, se assim recomendar a situação econômica do preso, né, no parágrafo primeiro, a situação econômica, né, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser, né, dispensada, aí é pagamento sem fiança, na forma 350, né? Então, nessas condições, gente, olha que curioso, né? Quando você fala do 350, ele fala assim, ó, lá no 350, ele fala desse código, né? Então, do CPP. Nos casos em que couber fiança, né? O juiz, verificando a situação econômica do preso, então tem que olhar a condição do cara, né? Do preso, poderá conceder liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes naquele 327, 328, né? E a outras medidas cautelares, se for o caso. Se o beneficiado, lá no parágrafo 1, tem um parágrafo único lá, se o beneficiado descumprir sem motivo justo qualquer das obrigações, né, de medidas impostas, vai aplicar lá o parágrafo 4º do 282, né? Então, assim, nessas condições, você tem esse cenário aí, né, da possibilidade de aplicação, né, do 350, dispensando aí conforme a condição econômica desse sujeito, né? Então, esse é um cenário importante para nós, tá? Que é a questão da dispensa aí, né? Tudo bem? Bom, ainda assim ela poderia ser, reduzida até o máximo de 2/3. Eu posso ter redução. Eu posso dispensar, posso reduzir 2/3 até o máximo, ou eu ainda posso aumentar 1000 vezes, né? Então, depende da circunstância, tá? Depende da circunstância, tá? Então, aqui no caso do 326, 327, ele vai nos dar uma ideia, né, dessa perspectiva. Ó, para determinar o valor da fiança, né? Então, como é que eu vou determinar? A autoridade terá porque a autoridade qual? Pode ser a autoridade policial ou a autoridade judiciária. Nos crimes cuja pena máxima não ultrapassa 4 anos, aí é o delegado, né? Nos crimes em que as penas máximas ultrapassem os 4 anos, aí é o juiz, né? A autoridade, então qualquer um deles, né, poderá, então, nesse caso, a autoridade levará em consideração a natureza da infração, né? Então eu vou ter em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna, quanto que ele tem de grana, tá certo? A vida pregressa desse acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o fim do julgamento, certo? Lá no 327, nós já falamos sobre ele, né? A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade. Então, ele tem que ir lá no juiz, né?
todas as vezes que for intimado para os atos do inquérito e da instrução criminal para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança foi quebrada, tá? Então, a natureza da infração, ó, nesse caso lá em cima, no 326, né, eu vou levar em consideração a natureza da infração, tá? Nesse caso, levar em consideração todas as circunstâncias legais de aumento e diminuição de pena, certo? Então, existe, lembra que lá nessa fase aqui, eu estou na fase processual, mas na fase processual já vou analisar algumas situações lá que fase que é essa da dosimetria? Todo mundo lembra, né? A terceira fase da dosimetria, né? Causa de aumento e redução de pena. Então, a natureza da infração, porque nessas condições eu poderia ter alguns benefícios, né? O homicídio privilegiado, por exemplo, vai reduzir a pena. Então, a natureza da infração, ela tem vínculo com esse quadro, tá? Condições de fortuna. Qual que é a situação do sujeito? Você vai cobrar um absurdo de fiança, o sujeito não tem como pagar, né? Então, é desproporcional, tá? Então, isso é óbvio, tá? Você tem esse detalhe aí que deve ser considerado nas condições, né? Tá certo? Outra coisa importante, a vida pregressa desse acusado, tá? Antecedentes criminais, então tem esse detalhe. Você lembra que a gente analisava lá o antecedente, mau antecedente na primeira fase da dosimetria, que é o juiz que avalia nas circunstâncias judiciais, e o reincidente a gente avalia onde? Na segunda fase da dosimetria, né? Então, esse é um quadro importante. Então, antecedentes criminais. Aquele que for reincidente ou tiver maus antecedentes, né? Importante pensar nessa lógica, deve ter um valor mais elevado de fiança a pagar, tá? Porque ele já tem um histórico de cometer crime, tá? Então, nesse caso aí, ó, então imagina, se tem mau antecedente, se é reincidente, pode ter a liberdade provisória pagando fiança? Pode. Se reunir as condições, pode, né? Lógico. Mas tem que observar as condições, né, que nós comentamos aí durante a abordagem nossa, tá? Tudo bem? Bom, outra coisa importante, ó, periculosidade. Se for considerado muito perigoso, o valor da fiança deverá ser maior, dificultando-se a soltura, né? Então, isso depende. Porque aí é uma avaliação subjetiva, né? Nesse caso, não, porque ele cometeu o crime, aí, porque as condições de ter a fiança ou não estão subordinadas às condições de lei, né? Mas nesse caso aí você tem que observar, né, as condições abstratas, inclusive subjetivas, né, que são avaliadas pelo juiz lá nas circunstâncias judiciais, né, que ele já começa a fazer essa avaliação, tá bom? Bem, então tá aí as condições que provável importância das custas, né, judiciais, então isso também vai ser considerado aí na fiança, tá? Condições da fiança. As condições da fiança que você observa aqui, né? Importante lembrar de algumas situações. Ó, comparecimento diante do juiz ou do delegado sempre que for intimado, tá lá no 327, não quebra a fiança, né? Obrigação de não mudar de residência sem prévia permissão, tá lá no 328, a gente já dá uma analisada nele, tá certo? Esse é um quadro importante. Obrigação de não se ausentar por mais de 8 dias de sua residência sem comunicar à autoridade. Está lá no 328, né? Esse também já comentamos. Obrigação de não tornar a cometer infração penal dolosa durante a vigência da fiança. Está lá no 341, inciso 5, tá? Obrigação de não obstruir o andamento processual. Por isso que muitas vezes o sujeito é mandado para a prisão por causa desse fator. Então ele vai para a preventiva, né? Se ele está obstruindo, tá certo? Obstrução processual. Obrigação de cumprir medida cautelar imposta cumulativamente com confiança. Então, se não cumpriu, né, eu posso, inclusive, né, requerer a preventiva dele. E obrigação de cumprir qualquer ordem judicial relativa a esse processo aí, tá? Que ele está respondendo, né? Então, isso é um quadro extremamente interessante. E aí nós avaliamos lá o 328, né? O 328 está aqui, ó. Cadê? O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Então tem que avisar, não tem jeito, né? Esse é um quadro que não tem alternativa. No 329, nos juízos
criminais e delegacias de polícia haverá um livro especial com termo de abertura e de encerramento, numerado e rubricado em todas as folhas pela autoridade, destinado especialmente aos termos de fiança, tá? O termo será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade e por quem prestar a fiança, e dele extrair-se a certidão, né, para juntar-se nos autos. Então tá aí tudo documentado certinho, né? Parágrafo único, o réu e quem prestar a fiança serão pelo escrivão notificados das obrigações da sanção prevista no 327, 328, sob pena de, inclusive, de quebrar a fiança, né? Outro aspecto relativo à fiança está aqui no 330, ó. Fiança que será sempre definitiva consistirá em depósito de dinheiro, pedras preciosas, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, tá? Aceita tudo aí, né? Federal, estadual, municipal ou hipoteca inscrita em primeiro lugar, tá? Avaliação de imóvel, de pedras, objetos ou metais preciosos será feita imediatamente por perito nomeado pela autoridade. Quando a fiança consistir em caução de títulos da dívida pública, o valor será determinado pela cota, né, que estabelece-se lá na cotação da Bolsa, muitas vezes, né, títulos do Tesouro e tudo mais, e sendo nominativos, exigir-se-á a prova de que se achem livres de ônus, porque não tem processo judicial, né, do ponto de vista lá do direito civil, por exemplo, né? No 331, o valor em que consistir a fiança será recolhido à repartição arrecadadora federal estadual ou entregue ao depositário público, né, juntando seus autos os respectivos conhecimentos. Então é bastante burocrático isso aqui, mas só para você ter uma ideia dessa relação. Nos lugares em que o depósito não se puder fazer em pronto, o valor será entregue ao escrivão ou pessoa abonada, né, a critério da autoridade, e dentro de 3 dias dar-se-á o valor, o destino que lhe assina nesse artigo, né? O que tudo constará em termos de fiança, tudo documentado para não ter fraude nesse cenário, tá? O 332 fala que, em caso de prisão em flagrante, será competente para conceder a fiança a autoridade que presidir o respectivo auto de prisão em flagrante, no caso do delegado, né? E em caso de prisão por mandado, o juiz que houver expedido, tá? Então, se for um auto de prisão em flagrante, lavrado pelo delegado, ele será o responsável por conceder a fiança, né? Nesse caso. E não, se for mandado judicial de prisão, aí o juiz vai expedir essa fiança, tá? 333, depois de prestada a fiança, que será concedida independentemente de audiência do Ministério Público, este terá a vista do processo a fim de requerer o que julgar conveniente, né? Fiança, então, o MP avalia essa condição da fiança também. A fiança poderá ser prestada enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória, então posso me manter livre, se reunidas as condições, até o trânsito, tá? Se alguém perguntou isso aí já, né, nas dúvidas, né? Como é que é? Até quando eu posso ficar com essa fiança? Se eu não quebrar a fiança, né, eu posso ficar até o trânsito julgado, né? Eu posso pagar até o trânsito julgado. Recusando ou retardando a autoridade policial a concessão da fiança, o preso ou alguém por ele poderá prestá-la mediante simples petição presente juízo competente, que terá também as mesmas 48 horas para julgar, tá? Então, esse é um detalhe interessante, né? Que é o prazo, né? A celeridade aí para poder aliviar a prisão, tá? Então, esse também é um cenário. No 336, o dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, tá vendo? Então, está previsto em lei que as custas podem ser pagas a partir desse dinheiro dado em fiança, da indenização do dano, da prestação pecuniária ou da multa, se o réu for condenado. Então, caso de condenação, sim, né? Esse dispositivo terá aplicação ainda no caso de prescrição, depois da sentença condenatória, né? Lembra que no caso lá das condenações, tem um caminho, né? Se você pegar, por exemplo, nas PRDs, lembra da PRD? Pena restritiva de direito? Nas penas restritivas de direito, eu tenho a prestação pecuniária. Lembra qual que é o destino da prestação pecuniária e qual que é o destino do perdimento de bens e valores? Tá? Então, há perdimento de bens e valores e há a prestação pecuniária. Prestação pecuniária, quando é condenação, tá? Não estou falando de fiança aqui não, ó. Prestação pecuniária, porque citou prestação pecuniária ali. A prestação pecuniária é valor de dinheiro
pago à vítima e, né, aos seus familiares, né? Se a vítima morreu, por exemplo, paga também aos familiares, entendeu? Então, nesse caso aí, eu tenho uma prestação pecuniária, tá? Certo? Então, esse é o pagamento, né, esse PRD. No caso do perdimento de bens e valores, né, que é bem o valor do patrimônio lícito do condenado, nesse caso já é o condenado, tá? Lá na execução, certo? Aí, nesses casos, esse valor vai para o fundo penitenciário, tá certo? Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a prestação pecuniária paga à família, esse valor é abatido depois numa suposta indenização na esfera civil, tá? Como aqui você tem o dinheiro, o objeto dado em fiança, servirão ao pagamento das custas, indenização do dano, prestação pecuniária, multa, se o réu for condenado. Tá certo? Então não vai perder esse dinheiro aí, né? Pode ser que perca também, mas na verdade você tem essa destinação legal, né? A partir daí, tá? Então no 337 se Oi, quem? Oi? Se ele não paga a fiança, é isso? A pergunta? Eu não entendi o começo. Se ele não fizer o pagamento da fiança, ele vai... Aí é prisão preventiva durante o processo. Entendeu? Aí não tem benefício nenhum, né? Porque a fiança aí, ela me dá a condição de ficar em liberdade durante o processo. Eu estou respondendo o processo normal, tá certo? Mas aí eu pago a fiança para me manter livre, tá? Se eu não pagar a fiança, eu tenho direito à fiança. Não pago, aí eu vou para preventiva. Entendeu? Posso até tentar uma outra medida cautelar, né? Mas, né? Se eu quebrei a fiança, ou se eu não paguei a fiança, nesse caso aí, eu não tenho direito de ficar em liberdade. Aí será decretada a prisão. Ou cabendo outra medida cautelar. Se ele tiver direito, aí vai depender das condições dele, né? Percebeu, então? Que aí a finalidade da fiança é para a pessoa ficar livre durante a fase. Né? Oi? A fiança é só em PPL, então. Mas aí não é PPL, é lá na execução da pena. Você está na fase processual, que seria uma prisão preventiva. Tá? Ele fica livre da prisão preventiva. Se ele for condenado, aí ele vai cumprir pena em PPL, tá? Entendeu? Essa fiança é para ele manter-se solto durante o processo. A hora que condenou ele, se ele já estava preso, continua, eu vou detrair esse valor que ele ficou preso. Ele foi condenado a 10 anos, ficou 2 preventivamente preso. Aí eu subtraio esses 2 lá da pena dele, tá? Se ele ficou em liberdade, pagou fiança, ficou em liberdade, transitou em julgado, não cabe mais recurso, aí ele vai ser recolhido ao cárcere, aí vai para execução da pena, tá? Entendeu? Então, essa fiança é só para ele ficar livre durante o processo. Tá? Entendeu? Todo mundo? Sim, obrigada. Obrigado a você. Então, se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta ação penal, o valor que a constituir atualizado será restituído sem desconto, né? Então, se ele ficou preso, não tem como indenizar, mas a fiança paga, se ele for absolvido, ele, né, recebe o valor conforme o 337 aqui, né? A fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do processo, aí ele vai receber o dinheiro de volta também, se ela não for cabível, né? Será também cassada a fiança quando reconhecida a existência de delito inafiançável, no caso da inovação da classificação do delito, né? Se tiver mudança na lei, essas coisas, você pode ter alteração também no pagamento dessa fiança, tá? Agora, olha só que interessante, ó. Será exigido o reforço da fiança quando a autoridade tomar, por engano, fiança insuficiente. Aí pede para pagar mais, tá? Então é possível, a lei abre
a possibilidade de você ter o pagamento da fiança a mais. É o que ele chama de reforço aqui no 340, tá? Então tem a possibilidade do reforço, né? Pagar mais, né? Quando a autoridade, por engano, né? A fiança foi insuficiente. Porque aí tem aqueles critérios estabelecidos em lei para o valor da fiança, né? Que a gente tem que considerar aí nessas condições, tá? No 325 ele traz o valor da fiança, lembra, né? O valor da fiança era fixado pela autoridade, aí eu falei de 1 a 100 salários mínimos, de 10 a 200, pelo tamanho da pena e tudo mais, aí vai considerar aquelas condições, né? Se o valor foi insuficiente, pode então pedir, né, o reforço, que eles estão chamando aí no 340, tá? Que o legislador chamou, tá? Quando houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados ou calcionados, né, quando for o caso de pedra preciosa e tudo mais, né, aí você pode ter o reforço também. Quando for inovada a classificação do delito, né, então aquela questão dos valores, né, então você tem inovação de tamanho de pena e tudo mais, não pode ser alterada. Aquela classificação é mais difícil, mas é possível, né? A fiança ficará sem efeito e o réu será recolhido à prisão quando, na conformidade desse artigo, não for reforçado. Então, imagina, ó, ele não foi pedido, o judiciário pediu para fazer o reforço, quer dizer, pagar a mais, o valor ele não pagou. O que vai acontecer? Ele vai ser preso, vai para preventiva, né? 341, julgar-se a quebrada a fiança quando o acusado, regularmente intimado para o ato do processo, deixa de comparecer sem motivo justo. Então ele tem que comparecer em juízo e não a comparece. Aí ele pode ser, quebra a fiança, ele vai ser preso, como nós falamos agora mesmo, né? Deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento processual, alterar provas, tudo aquilo que atrapalhe o processo, ele também pode ter a fiança como quebrada e ele vai ser preso, tá? Descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança, né? Então foi lá, quebrou o tornozeleira, né? Saiu, ele tem um raio que ele poderia sair, ele poderia andar ali dentro da casa dele, ele começa a sair, passear dentro né, da cidade aí. Então tá quebrando, tá descumprindo uma medida cautelar, né? O monitoramento eletrônico. Então nesse caso também pode ser preso. Tivemos vários casos aí na Lava Jato, por exemplo, tá? Resistir injustificadamente à ordem judicial, né? Tem que comparecer em juízo, ele não vai, resiste, e aí também pode ser, né? Pode quebra a fiança, ele está preso, tá? O juiz vai expedir um mandado de prisão para ele, né? Praticar nova infração dolosa, né? Penal dolosa também, né? Faz com que ele perca esse direito de ficar em liberdade, tá? Pagando fiança. Se vier a ser reformado o julgamento em que se declarou quebrada a fiança, esta subsistirá em todos os seus efeitos, tá? Então, aí não teria problema, né? Houve reforma, tá? O quebramento injustificado da fiança, quer dizer, quebrou a fiança, não cumpriu. Quebrar a fiança é não cumprir, né? Importará na perda de metade de seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares. Então, aí ele perde o dinheiro, ele perde metade do valor, ele não vai receber ela de volta, né? E aí vai ser decretada a prisão dele também, tá? Entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança se o condenado, o acusado, não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta, tá? Então ele foi condenado e aí não compareceu para começar a execução da pena. Resultado, ele está perdendo aquele valor da fiança, tá? Então, aí acabou. Não dá para usar para pagar custas, não dá para usar para indenizar, pagar prestação pecuniária, não dá para nada, né? Porque ele perde o valor, tá? No 345, ó, no caso de perda da fiança, o seu valor deduzidas as custas e mais encargos, a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo. Aí o dinheiro vai para o fundo penitenciário. Qual o dinheiro que vai para o fundo penitenciário também, que eu falei agora mesmo? Perda de bens e valores, mas na execução da pena, lembra? Né? Prestação pecuniária vai para a vítima e perda de bens e valores vai para o fundo penitenciário. Né? O Fundo Penitenciário Nacional, em 2017, arrecadou 1 bilhão e 200 milhões de reais. O valor que eu lembro de cabeça aqui do Fundo Penitenciário Nacional, né? O Fundo Penitenciário Nacional, ele arrecadou em 2017 1 bilhão e 200 milhões de reais. Esses valores são repassados, assim. E aí,
esse valor é o valor que foi repassado aos fundos penitenciários estaduais, porque ajuda na reforma, no custeio do estabelecimento prisional, sabe? Manutenção, né? Então tem que fazer a manutenção, então isso pode se usar, vem o dinheiro, né, para os estabelecimentos prisionais do Estado, vem do fundo penitenciário, tá? Então a distribuição em 2017, acho que 2018 foi um pouco menos, em torno de 1 bilhão e tudo mais, mas assim, tem uma grana lá, né? Você pode perceber que aí esse dinheiro é o dinheiro daqui, ó, que vai, né, da perda de bens e valores e de fiança quebrada e tudo mais, tá? 346, no caso de quebramento da fiança, feitas as deduções previstas no 345, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário desta lei, né? Tá aí. Não ocorrendo a hipótese do 345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado, né? 348, nos casos em que a fiança tiver sido prestada por meio de hipoteca, a execução será promovida no juízo civil, né, lá do Ministério Público, tá? E o 349, se a fiança consistir em pedras, objetos ou metais preciosos, o juiz determinará a venda por leiloeiro, tá? E o último, nós já fizemos a leitura dele, né? Nós vamos parar aqui, ó, no 350, nós já fizemos, né? Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder liberdade provisória, sujeitando às obrigações constantes do 327, 328 e outras medidas cautelares, se for o caso, sem pagar a fiança, tá? Então, nesse caso, é possível, dadas as condições financeiras, inclusive, né? Se o beneficiado descumprir sem motivo justo qualquer das obrigações ou medidas impostas, aí pode-se aplicar a prisão, né? Tudo bem? Então, gente, aí o nosso objetivo de hoje, nós cumprimos, tá? Porque aí agora, na próxima aula, nós vamos falar das citações, aquela parte de comunicação no processo, né? Depois vai falar de procedimento, né? Agora muda um pouquinho a história, bem mais técnico, inclusive, tá? A partir de agora, né? Até agora a gente conseguiu fazer uma discussão também, né, humanitária, discutindo temas, né, envolvendo essas questões aí do direito internacional, né? Não que não caiba para frente, mas, né, vai ficar legal, porque depois a gente passa rapidinho por isso aqui, aí vai discutir também tribunal do júri, né? Tem uma discussão legal aí para frente, tá? Então, se quiserem fazer perguntas, tudo mais, eu precisava fazer, mas eu faço depois aqui, eu dou uma olhada em quem entrou e faço a chamada aqui, porque eles querem que faça o controle de notas, né? Tá certo? Então, fiquem atentos aí que eu vou mandando eu vou mandar a aula, né? Essa aula agora já tá gravada. Na verdade, vou subir ela daqui a pouquinho para